Chegamos ao quarto tópico da lição da Escola Sabatina que estamos considerando esta semana. Lição maravilhosa e especial, trazendo ensinamentos valiosos para os casais. Um apelo a maridos e esposas e mulheres. Nesse quarto tópico, vamos agora deixar um pouco as mulheres de lado, porque praticamente os 3 tópicos anteriores falou de uma forma mais enfática as questões envolvendo as mulheres. Mas vamos falar dos homens também, porque, como dissemos já lá na primeira pergunta da lição, que mencionou o seguinte, que existem princípios vitais para a felicidade na família, e lá falou das mulheres, né? Exato. Para um princípio vital para as mulheres, mas o homem também tem o seu papel, tem ali o seu lugar. Então, um pouco mais sobre a questão do homem, vamos considerar aqui, até porque nas perguntas anteriores nós também já colocamos o homem inserido dentro dos contextos ali apresentados também. Primeira pergunta, irmão Emílio. Após apelar às esposas, que séria advertência Pedro dirige aos maridos e qual é a consequência espiritual de ignorá-la? Então veja que interessante, Pedro fala sobre a necessidade de coabitar com entendimento, né? Honrar a esposa como o vaso mais frágil, e tratá-la como uma pessoa que foi também salva pela graça de Cristo. Então isso é algo que nós devemos avaliar, né? Um casal cristão, ele deve tratar sua esposa com esse cuidado, né? Então, aqui fala sobre coabitar, tanto no contato íntimo, quanto no contato diário, social com a esposa, deve haver sabedoria, deve haver amor, né? Deve haver simpatia, nunca impondo apenas a sua vontade, mas fazendo que tudo seja feito em comum acordo. E a outra coisa que é dita aqui que é muito importante, né? Para que as orações não sejam impedidas. Então, quando nós agimos em casa sem sabedoria, as nossas orações muitas vezes são impedidas. E nós não podemos passar por esse risco, né? Um lar que as orações são impedidas de chegar ao céu é um lar onde a presença de Deus não está. Então, por isso, nós devemos honrar a esposa e cuidar dela. A nota fala algo muito importante, olha, que o marido auxilia a sua esposa com sua simpatia e afeto inabalável. Então, às vezes, nós pensamos, mas quando só o marido trabalha fora, tem ele que auxiliar nas atividades domésticas? Tem. Tem. Faz parte. Né? Ele precisa auxiliar a esposa. Né? Quando os dois trabalham fora, mais ainda, né? Porque agora sobra mais trabalho para fazer. Sim. Então isso é algo que é muito necessário avaliar, tá? E aí fala que o marido ele deve se manter a sua esposa animada e alegre e ser um sol para ela. Isso aqui é tão profundo, né? O que é um sol? Quando não tem energia, quando não tem luz solar, nós não temos vida, né? As plantas morrem. Não há marcação de tempo. E aí o marido tem que ser um sol para a sua esposa. Isso é o que a gente deve avaliar. Diz o texto, ó, para que ela seja como o sol em sua casa, né? Então, essa é uma necessidade. Ela na casa deve ser a pessoa onde o marido tenha, digamos, a pessoa que tem a primazia. Olha, a minha esposa aqui ou lá, aqui é a pessoa mais importante do lar. Mesmo porque os filhos depois vão sair de casa. No momento que os filhos não estiverem mais em casa, e se durante o período você deu o primeiro lugar aos filhos, como que vai ficar o relacionamento depois que os filhos não estiverem mais em casa? Né? Então isso é algo que a gente deve pensar bem. Isso. Então, muito da condição da esposa ser o sol que brilha ou ser uma lua que não está refletindo, uma lua nova, né? Está só um risquinho ali, ou de repente completamente apagado, vai depender do que o esposo, do comportamento do esposo também. Né? Exato. Nas perguntas anteriores, enfatizou bastante a questão da esposa. Talvez alguém possa ter ficado com a impressão de que a esposa tem que arrancar energia de não sei onde para proporcionar ali um ambiente feliz e agradável no lar. E o esposo é o consumidor dessa alegria e dessa felicidade. Ele chega e recebe o que está posto e pronto. Mas aqui coloca que esta alegria
podemos dizer que, em grande medida, não vamos pontuar que é na sua totalidade, porque nós vimos outras questões também que foram colocadas anteriormente. Mas, em boa medida ou em grande medida, a vitalidade dessa esposa para ser o sol que brilha, ou seja, ou uma noite sem lua, vai depender do esposo. Exatamente. Se ele proporciona à esposa esta alegria, se ele proporciona à esposa também esse contentamento, essa satisfação de estar ali, de servir a família. Nós mencionamos lá atrás, quando foi falado de Abraão, é que a obediência de Sara ali naquele contexto, ela era derivada da manifestação de amor de Abraão. Exato. Da mesma forma como a nossa obediência a Deus é um reflexo, nesse caso, do reconhecimento do amor de Deus para conosco. E aí nós devolvemos com amor, né? Então, nesse contexto a esposa vai brilhar se o esposo der esse suporte de amor, né? Irmã Exato. Paula. Aqui nós chegamos, né, numa pergunta que já vem abordando a responsabilidade do chefe de família, né? E se nós começamos a estudar e entender agora o contexto, porque justamente você citou a sujeição da mulher, a obediência de Sara, né? Ou a veneração que Sara tinha por seu esposo. Agora sim. Aqui explica que ele tem que coabitar com sabedoria. Olha só, gente, prestem atenção. Só no contexto. A responsabilidade da felicidade de um homem, ou de um lar, perdão. Da felicidade de um lar. Ela basicamente recai sobre o homem. Você falou aí, você foi bem sutil assim, mas não é sutileza, não. Pode ficar tranquilo que o negócio é mais complicado. Sim. Então, a mulher, ela brilha, aquela alegria dela, aquela espontaneidade dela, isso acontece quando o homem sabe fazer ela ser feliz. E isso é a ordem divina. Foi a Bíblia quem mandou, foi ela que orientou que é assim que deve ser feito. Entende? Então, o dever do homem é infinitamente maior do que o da mulher. E logo é óbvio, não tem como, eu já falei, mas eu repeti, não tem como uma mulher não se submeter ou não aceitar a sugestão de seu marido depois de tanto carinho e tanta devoção que ele demonstra para com ela. Né? Então, sim, gente, aqui fala tanto a parte, né, dos seus íntima como a sua vida, né, pública, né? É sim o marido que consegue preparar ela de forma a ela estar assim, o sol. Radiante. Exatamente. Se ele não desenvolve esse papel, ele precisa procurar compreender e estudar a vida de Cristo. Porque a vida de Cristo ensina ele a ser. Porque, presta atenção, é como Cristo amou a sua igreja. Ele tem que estudar um pouquinho mais a vida de Cristo, caso ele ainda não compreendeu o seu papel. Tá? Mas eu tenho certeza que os maridos reformistas, eles são bem entendidos nesse tema aqui. Pelo menos na questão mais de conhecimento, né? Mas precisa praticar. Se a lição vem para nós é porque precisamos de um puxão de orelha para relembrarmos esses ensinamentos e praticar, né? Nós, maridos, vamos permitir que nossas esposas brilhem. E essa permissão não é só, tudo bem, vai lá e brilha. Nós temos uma participação muito ativa para proporcionar ou para fazer com que as nossas esposas realmente sejam como a expressão da nota, né? Para que ela seja como o sol, né? Em casa. Sol. Agora, irmã Paula, pergunta B. Dê um exemplo de como um marido não convertido pode transformar a vida da esposa no inferno. Então, a pergunta anterior, especialmente a nota, ela trouxe aqui que o marido, ele tem a responsabilidade. Não é que ele pode, não é uma questão de que ele pode, mas é uma questão de que ele deve. É um dever. Né? Ele tem o dever de proporcionar aí à sua esposa um ambiente e condições para que ela brilhe como o sol. Exato. Mas o esposo, pela sua atitude, ele pode transformar a vida da esposa num inferno. Isso. Agora, explique isso. Nem a lua minguante, né?
Não é nem a minguante, é uma lua que sumiu. Isso. É eclipse lunar. Exatamente, exatamente. Ele também consegue fazer isso. É bem verdade que já que lá na primeira parte da lição a gente colocou o homem, né, em voga também, Sim. é bem verdade que a mulher também consegue fazer isso com o homem, né? Sim, sim. Ela consegue. Ela consegue, é só ela conseguir destabilizar ele e ela consegue fazer. Mas aqui, se ele deixa de fazer o que Cristo exige que ele faça, né? Cristo ensinou o que ele deve fazer, é automático. É só o inverso do que nós falamos aqui em cima. Inclusive, Luzilei, eu costumo particularmente, quando eu sabendo que tem alguém que vai se casar, eu costumo dizer, olha, quando vocês terminarem a cerimônia matrimonial de vocês foram pro hotel, vocês foram para casa, não sei onde vocês vão, primeira coisa que vocês farão quando estiverem juntos, só vocês dois, é fazerem o culto de vocês. Para chamarem para junto, para fazer parte desse núcleo, desse novo núcleo. Aquele que pode dar toda a sabedoria, instrução e felicidade também. Muitos dizem que Cristo tem que ser o hóspede da casa, mas ele não pode ser o hóspede. Ele tem que ser o morador. Né? Tem que ser um morador constante. Ele não é um visitante. Né? Não, ele não pode ser o visitante. Né? Então, aqui sim o marido consegue. Se ele deixa de praticar tudo aquilo, olha só, se o marido for tirânico e exigente e sempre criticar os atos da esposa, ele não conseguirá manter o respeito e o amor dela. E a relação matrimonial se tornará um fardo para a mulher. Sei lá, digamos que ele chega em casa, ela não trabalha fora, mas de repente o bebê estava doente. Aí ele chega reclamando, porque talvez a janta não está pronta, ou talvez tem uma toalha fora do lugar. Isso acontece, ainda mais quando uma criancinha está doente, não é mesmo? Então, se ele já chega reclamando, questionando, em vez de auxiliá-la, né, de apoiá-la, e sim, a vida dela vai minguando, gente. A aparência dela vai também minguando, a sua saúde também vai. E pronto. Aqui já disse tudo, né? Ela vai viver realmente uma situação muito difícil, que eu prefiro não citar o que está escrito aqui, né? E essa vida é ceifada mais cedo. É ceifada mais cedo. Com certeza. Agora, teve um exemplo que foi mencionado aqui de um marido que era assim. Um marido que... Vero! Nabal. Interessante que o nome Nabal em si, né? Significa o louco, né? Então ele era realmente uma pessoa assim. Ele era um Nabal mesmo. Louco. Ele quase acaba com a sua família por causa de uma atitude dele. Né? Então, às vezes, o marido, ele causa esse tipo de problema, né? Por uma atitude não só de uma palavra ou de um tratamento com alguém, mas às vezes um negócio que ele faz que ele perde tudo. Se envolve em dívidas. Em dívidas e tantos problemas mais. Então, aqui diz que Abigail, em outros termos, né, era uma moça bonita e inteligente. Contudo, o casamento naquela época era arranjado, era algo um pouco diferente, né? Na região, inclusive, se usa isso até hoje. E aí o que acontece? A Abigail, ela se tornou esposa dessa pessoa. E notem que aqui, apesar do marido fazer o inferno da sua vida, ela sabia remediar os problemas, né? E ela foi honrada por isso. É provável que não era a primeira vez que ela precisou intervir em alguma situação, né? Não é? Apesar que isso é só uma conjectura minha, mas pela prontidão e pela forma como ela agiu, subentende-se que ela já teve que lidar com outras situações complicadas ou similares com a que estava acontecendo ali. Nesse caso, trazendo para a gente hoje, nós vemos a atitude de um cristão, né? Então, independente se fosse o marido ou se fosse a esposa, né, o outro tem que, ele sendo cristão, né? Ele sendo cristão, ele tem que estar preparado para agir conforme o que Cristo nos ensina, né? Então ela fez imediatamente, ela não temeu, né? Sim. Foi. Né? E às vezes a pessoa tem uma vida infernizada pelas atitudes impensadas do outro. Né? Então é necessário avaliar tudo que vai fazer. E hoje, especialmente com negociações comerciais, né? Nós temos aí várias oportunidades que aparecem, que às vezes são golpes. Né? Às vezes a pessoa não atenta para isso. E às vezes a pessoa vai ter problemas graves que não é só dela,
vai envolver a família inteira, não é só a pessoa, são todos. E daí esconde do cônjuge, né? É? Mas daí depois, quando a situação está montada, a família toda sofre as consequências. Né? Exatamente. Exatamente. Precisa ser compartilhado, porque se a decisão equivocada for pelo menos compartilhada antes, é pelo menos a consciência compartilhada de que participaram, né? Mas compartilham a culpa. quando se lê as estatísticas relacionadas à questão de divórcio, uma das causas mais citadas é exatamente essa questão financeira, desequilíbrio financeiro do outro. Então, e muitas vezes derivada de uma falta de comunicação. Não existe coparticipação, né, em sofrer as consequências. Exato. Mas bem pontuado a questão, no caso de ter boa comunicação, precisa haver uma boa comunicação, né? Interessante que a lição, acho que, se não me estou equivocado, não vai chegar no ponto da comunicação assim como algo que precisa, mas nós podemos pontuar isso de uma forma aqui à parte, de que a comunicação ela é essencial no relacionamento conjugal. Sim. Se não existe comunicação fluida entre os cônjuges, em algum momento isso pode quebrar. E sobre todos os aspectos, né? Aqui nós falamos sobre a questão financeira, mas sobre todos os aspectos do dia a dia. Já foi mencionado sobre a questão de Sara e Abraão. Sara chegou ali e colocou o problema dela. Abraão, estou sentindo isso. Eu sei que lá atrás eu baguncei a situação, mas agora essa situação. Precisa ser tomada uma decisão sobre isso. É o DR, né? Essa comunicação, né? É o DR, né? Discutir relacionamento. Exatamente. É o que precisa fazer DR. De vez em quando, né? E não é na base da briga, é na base do diálogo, do amor de um para com o outro, enfim. Porque DR muitas vezes se usa para se falar no momento que existe um embate bem acalorado. Na verdade, ele precisa acontecer antes que chegue essa situação, né? Triste, né? Vamos dizer assim. Então, a comunicação é extremamente importante para a manutenção de relacionamentos. Exato. E um relacionamento conjugal é um relacionamento onde a comunicação deve ser mais presente ainda. Vamos à pergunta C, irmão Emílio. Qual deve ser a atitude de um marido verdadeiramente cristão para com a esposa, a fim de inspirá-la a retribuir de maneira favorável? E agora nós chegamos para entender exatamente a sujeição lá da primeira pergunta, né? Diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então veja, quando o marido ama a esposa a ponto de se entregar por ela, como Cristo fez com a igreja, que ele deu a vida pela igreja, ele morreu por ela. Aí se espera da mulher a resposta da sujeição. Aí nós vemos que a mulher tem toda a possibilidade de brilhar como o sol, né? Porque agora ela entende, assim como nós amamos e veneramos Cristo, né? E Sara fazia isso com Abraão, as esposas farão aos maridos também, né? Por quê? Porque existe uma total confiança que o marido está fazendo melhor e se entregando por ela. Quando não existe essa confiança, certeza que o marido está fazendo melhor se entregando, às vezes existe a desconfiança. Mas quando não, existe a confiança. Isso leva à sujeição, né? Qualquer lugar que a gente vai, qualquer sociedade que a gente participa, né? Existe a sujeição aos princípios da sociedade. Mas isso porque nós confiamos nos sócios, né? Então, da mesma forma, no casal aqui. Quando o marido, ele segue o exemplo de Cristo, se entregando, então a mulher entende a realidade. Isso começa nas pequenas coisas. E aqui, Colossenses fala ainda: não vos irriteis contra elas. Então, às vezes, né, a gente se irrita com determinadas coisas. É comum que as mulheres levem um pouco mais de tempo para se arrumar para sair, né? Por quê? Porque elas querem dar o seu melhor, estar mais bem apresentadas do lado do esposo. E às vezes a gente se irrita com isso. Mas aqui diz para a gente não se irritar contra as esposas. E aí, sobre essa sujeição, se entregar pela esposa, eu vou dar um exemplo bem pequeno, bem simples. É quando você vai num lugar, você ganha uma paçoquinha, né? Aí você pega a paçoquinha e enfia na boca. Esqueceu que tem esposa. Mas quando você ama e você se entrega, realmente, o seu primeiro pensamento é o quê? Nossa, minha esposa gosta tanto de paçoca, eu vou levar com ela, levar para ela.
Chegando em casa, quando a esposa realmente é submissa ao marido, ela vai dividir no meio, né? Mas eu acho que o Emílio gosta de paçoca, hein? Ele gosta. Poderia ser outras coisas, né? O Zé Paçoca vai ser algo pequeno e barato, né? Ele ainda quer garantir a metade dele. Então, assim, é apenas um exemplo, né? Sim. Para entender nas pequenas coisas, porque logo terão grandes coisas também, né? Isso é um pequeno exemplo, né? Mas podem ser coisas maiores, Sim. né? Mas se nós não começarmos na base, que são as pequenas coisas, não chegaremos nas maiores. Exato. Então, essa entrega deve ser diária, deve ser nas pequenas coisas. Aqui, Luzirley, rapidinho, Sim. desmontando uma teoria, né, dizendo que a irmã White era uma pessoa de palavras machistas, ou que a Bíblia, né, tem termos e expressões machistas, é uma acusação muito moderna e muito triste, inclusive, diz assim, ó, que todo marido e pai se esforce para entender as palavras de Cristo, não de forma tendenciosa, apenas focando na sujeição da mulher ao homem, mas estude também sua própria posição na estrutura familiar, tendo em mente a cruz do Calvário. É muito vida, né? sério, gente. Sim. A responsabilidade do homem é muito superior à responsabilidade da mulher. Exato. É muito sério. Tem que ter essa disposição, né, máxima de, se necessário, dar a vida. Sobre esse aspecto, quando conversávamos antes do início da produção desta lição, repassando a lição, nós comentamos sobre alguns aspectos que, quando alguém olha aqui, não, mas se houver uma situação assim drástica e tal, que eu preciso dar a minha vida para salvar a minha família, eu faço isso? Talvez a pessoa realmente faria nessa situação. Situações drásticas assim, vem aquele sentimento de meio que sobrenatural, né? Que toma posse, adrenalina no sangue e tal. As pessoas, elas acabam realizando coisas que não fariam num contexto de normalidade. Mas nós não podemos nos esquecer de uma expressão que o irmão Emílio mencionou, as pequenas coisas. Porque talvez você vai passar a vida toda, não vai ter uma situação assim, onde vai solicitar do esposo um ato heróico, grandioso e tal, que entrou lá no meio das chamas, resgatou a família e tal, e correu o risco ali de perder a vida. Talvez vai passar uma vida toda, não vai viver uma única situação semelhante a esta. Mas todos os dias nós temos situações pequenininhas, onde nós temos a oportunidade de proporcionar felicidade, proporcionar alegria ao nosso cônjuge. E o que nós estamos fazendo em relação a essas situações pequenas? É a paçoquinha que o irmão Emílio mencionou ali, né? Esse ato de levar a paçoca, de levar um agrado para a esposa, pode ser o ato heróico para a vida dela. Vai te fazer o herói da vida da sua esposa, não é verdade? E eu ainda digo mais, Luzirley, às vezes esse ato pequeno vai nos treinar para o futuro fazer um ato grande. Exato. Porque quando não existe o amor nas pequenas coisas, não vai existir nas grandes. Pode não existir nessas grandes coisas, exatamente. Então, essas pequenas coisas, aquela luz que está queimada há tanto tempo, que sua esposa já pediu tantas vezes para você trocar, vai lá, troca essa lâmpada. Eu estou falando de coisas porque às vezes são coisas comuns. Acontece, Às vezes a gente fala assim, não, mas é uma coisa assim. Não, mas são essas coisas comuns do dia a dia. De repente, aquele ralo que está meio engasgado lá no banheiro, né, o ralo do banheiro, às vezes, vai lá, faz essa gentileza, realiza esse trabalho. São nessas coisas e tantas outras mais que poderiam ser citadas aqui, que realmente demonstramos o nosso grande amor, nos doamos, nos entregamos para o nosso cônjuge. Não é apenas naqueles momentos floridos, maravilhosos, ou naqueles momentos bastante críticos, onde, enfim, vamos, como esposos, fazer essas pequenas coisas, vamos buscar, de fato, aqui faz menção, né, de nos esforçar, vamos, de fato, fazer isso para que colhamos o fruto de ter uma esposa que vai brilhar como o sol, colhamos o fruto de ter filhos felizes como plantas de oliveira à roda da nossa mesa. Colheremos o fruto já nesse mundo. Nosso lar se tornará um pedacinho do céu. Amém? Amém. Amém.